para a gravação de mais um vídeo para a saga do cartório. E hoje é a parte 17 de 60. Para você que não sabe, está conhecendo hoje essa saga. Essa saga consiste no seguinte: eu resolvi gravar 60 dias seguidos de dicas para quem está estudando para concurso de cartório. E as dicas giram em torno das 4 leis mais importantes para quem estuda para cartório. Disparadamente as 4 leis mais importantes. Ó, na ordem temporal: Lei 6.015 de 73, Lei 8.935 de 94, Lei 9.492 de 97 e a Lei 10.406, que é o Código Civil, ok? Então todo dia tem dica. Hoje eu já estou na parte 17. Agora, para buscar reforçar o conhecimento, para buscar sedimentar, compactar, para colocar permanência nesse conhecimento na mente de quem está assistindo a saga, eu nos finais de semana, aos sábados e domingos, resolvo fazer revisões. Hoje eu vou revisar com você a parte 12 de 60, a parte 13 de 60 da saga, a parte 14 de 60 da saga e a parte 15 de 60 da saga, queridão. Perfeito? Não vou revisar a parte 16, porque a parte 16 já foi revisão das partes 10 e 11 da saga do cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos para concurso público, tanto no DF como em vários estados da federação. E lógico, né, que ele também estuda para cartório, estou aprovado em alguns estados. Queridão, é o seguinte, vamos lá então. E é o seguinte: se você gostar, não esquece de apertar o botão do curtir, botão do gostei, e não esquece de comentar embaixo. O seu comentário é muito importante para mim, perfeito? E lógico, faça sua inscrição no meu canal do YouTube, que é Professor Paulo Machado, para que você possa receber todos os dias esses vídeos de forma gratuita. Vamos lá então, querido. Então eu estou partindo do pressuposto que você já assistiu a parte 12, 13, 14 e 15. Mas se você não tiver assistido, não tem problema. Continua comigo que você vai entender, ok? Agora, se você quiser aprofundar, não apenas revisar, aí acesse cada uma dessas partes no meu canal do YouTube, sempre deixando o seu gostei. Queridão, é o seguinte, vamos lá. Olha só o que eu gravei no dia 12. É um esquema que eu nunca encontrei em nenhum livro de direito civil, então eu resolvi gravar porque é algo que causava para mim muita estranheza e muita dúvida. Olha só, nós estamos falando aqui, ó, de testamento público, testamento cerrado e testamento particular. Testamento público, cerrado e particular. Então a minha pergunta é a seguinte: quantas testemunhas, olha só, quantas testemunhas eu tenho no testamento público? Começou a revisão, eu vou rápido, hein? Acompanha comigo. Quantas testemunhas do testamento público? Eu vou garantir para você que eu vou te passar mais de 30 dicas sobre testamento, ok? Rapidinho. Quantas testemunhas do testamento público? São 2. Quantas testemunhas do testamento cerrado? Testamento cerrado, quantas testemunhas? 2. E se for testamento particular? E aí? Testamento público, cerrado e... aqui, ó, escrevi errado, né? Testamento particular. Quantas testemunhas? 3. 3 testemunhas ou pode ser 0. Segundo 1878, parágrafo único. Olha só, querido, se acontecer do cara que está fazendo testamento particular, se esse camarada estiver numa situação excepcional, é possível o testamento particular ser feito sem testemunha. E aí eu vou citar um exemplo bem simples: o camarada que estava sequestrado. E aí nos últimos momentos de vida ele pegou um papel, uma caneta e fez um testamento. O juiz pode considerar esse testamento. É possível, ok? O único testamento sem testemunha admitido no direito brasileiro. Perfeito? Então tá. Ó, analfabeto, pode fazer testamento particular? A pergunta é essa. Analfabeto, ó, pode fazer testamento particular? Sim ou não? Responde aí. Pode. Pode fazer testamento particular. Pode fazer testamento cerrado? Não pode. Pode fazer testamento público, particular? Não pode. Que é o testamento particular. Tudo bem. Cego, pode fazer testamento público, sim ou não? Pode. Pode fazer testamento cerrado? Não. Pode fazer testamento particular? Não. Ok? Existe expressa proibição do Código Civil para que o analfabeto possa fazer testamento cerrado e particular e o cego também. Perfeito? Então só pode testar na forma pública. Show de bola? Tranquilão?
Legal? Meu filho tá aqui, deixa eu ver. E aí, Paulo Filho, tá entendendo? Tudinho? Gravou? Perfeito? Então, é isso aí. Vamos continuar aqui. Querido, agora, me diga uma coisa. E o surdo que fala? O surdo tem surdo mudo e existe o surdo que fala. O surdo que fala, ele pode testar da forma pública? Pode. Surdo que fala, pode. Tá onde? 1866 do Código Civil, ok? Pode. 1866 do Código Civil. Pode testar na forma cerrada e na forma particular? Aí o entendimento nosso é de que sim, ele pode testar nas duas formas. Pode testar na forma cerrada e na forma particular. Perfeito? Então o surdo que fala pode escolher a forma como ele irá testar. Show? Perfeito. Agora, o surdo mudo pode testar na forma pública? Não pode. Aí está proibido. Não pode testar na forma pública. Ok? Surdo mudo, ó. Surdo mudo. Pode testar na forma pública? Não. Por expressa proibição do 1866. O mesmo que eu utilizei para dizer que ele pode na forma pública, serve para dizer que ele não pode na forma pública se ele for surdo mudo. Perfeito? Agora, da forma cerrada ele pode? Pode. Surdo mudo pode testar de forma cerrada, de acordo com 1873 do Código Civil. Perfeito? E de forma particular, não pode. Não pode porque da forma particular ele não conseguiria cumprir um dos requisitos formais solenes, que é a leitura. Ok? Tudo bem. Agora, me diga, e língua estrangeira? Ó, LE ali é para lembrar de língua estrangeira. É possível que o testamento público seja feito em língua estrangeira? É possível que o testamento público seja feito em língua estrangeira? Não. Porque o testamento público ele será feito por meio de uma escritura pública. E esses atos precisam ser feitos através de... Fala para mim. Através de que, senhores? Fala para mim. Língua portuguesa. Então o testamento é um negócio jurídico que exige língua portuguesa. Tudo bem. Agora, testamento cerrado. Fala para mim. Testamento cerrado. Pode admitir língua estrangeira? Sim. Onde está isso, Paulo? 1871. E o testamento particular pode? Pode. Ele pode ser feito em língua estrangeira, ok? Pode ser feito em língua estrangeira, está lá no 1800 se eu não me engano, 1876, eu tenho anotado aqui, está lá no 1880, ok? Legal. Show de bola. Galerinha, seguinte. Pode o testamento ser feito em língua estrangeira, o testamento particular ser feito em língua estrangeira? Pode, desde que as testemunhas, e são necessárias aqui, você sabe, 3, desde que as 3 testemunhas entendam a língua estrangeira, ok? Perfeito? Aqui no testamento cerrado não é preciso isso, mas aqui ó, no testamento particular isso será necessário, ok? Show? Tudo bem. Agora, quem assina o testamento público? Fala pra mim, quem assina o testamento público? Todo mundo, ó. Tabelião, o testador e as testemunhas. TTT, ok? Tabelião, testemunha e o testador. Quem assina o testamento cerrado? Cuidado, hein? O testamento cerrado em si é só o testador, ok? É só o testador. Agora, o auto de aprovação do testamento cerrado, ó, o auto de aprovação do testamento cerrado, aí todo mundo assina, tabelião, testemunha e o testador. O auto de aprovação do testamento cerrado, todo mundo. Agora o testamento cerrado em si, até porque ele é místico ou secreto, ele será assinado apenas pelo tabelião. Pelo testador. Show. Legal. E o testamento particular? Quem assina? O único que não vai assinar é o tabelião, até porque ele é particular. Então vai ser aqui, ó, o testador mais testemunhas. Mais testador, mais testemunha. Perfeito? Então pronto, está revisada a parte 12 de 60. Vem comigo, vamos agora para a parte 13 de 60. Querido, na parte 13 de 60 eu falei sobre codicilo e aí, olha que coisa interessante, super rápido. O codicilo, o que é um codicilo? Gente, o codicilo, ele é, olha só, uma disposição testamentária de pequena monta ou extensão. É uma disposição testamentária de pequena monta ou extensão.
Eu costumo brincar, né? Eu não colocaria em prova não, que o codicilo é um testamentozinho, é um ato de última vontade simplificado, como diz Flávio Tartucci, ok? Então é isso, codicilo é uma disposição testamentária de pequena monta ou extensão, ou um ato de última vontade simplificado. De forma informal, naquela conversa de bar, eu diria que é um testamentozinho. Show? Tudo bem. Galera, o codicilo serve para quê? Qual o objeto de um codicilo? Aí você vai entender melhor. O codicilo ele tem como objeto, aí eu fiz um mnemônico, delegar e nomear. Delegar e nomear. O DE serve para lembrar você que o codicilo serve para disposições especiais sobre o próprio enterro. Você pode fazer disposições especiais sobre o seu enterro no codicilo. Olha, eu quero ser enterrado com a música da Whitney Houston, eu quero ser enterrado numa lápide assim, eu quero que tenha isso na minha lápide, eu quero que tenha... Beleza? Disposições especiais sobre o seu enterro. Você pode fazer disposições especiais, olha só, disposições especiais. Olha o que você pode fazer. Estabelecendo esmolas de pequeno valor. Esmolas de pequeno valor para determinadas pessoas, aqui tem um D, ou para pessoas indeterminadas, como os pobres de certo lugar. Você pode fazer, deixar esmolas de pequeno valor, ok? Disposições especiais de pequeno valor, esmolas de pequeno valor. Para, esmola geralmente tem pequeno valor, né? Mas o pessoal utiliza essas expressões e a gente acaba acompanhando. Veja, para pessoas determinadas, ó, eu quero deixar 3.000 reais para o João. Quero deixar 5.000 reais para os pobres lá da Vila Roriz. Eu quero deixar 5.000 reais para fulano de tal. Perfeito? Se ligou? Então tá. Querido, então serve para disposições especiais sobre seu enterro, para esmolas de pequeno valor, para pessoas determinadas ou indeterminadas. Legal. Serve para você legar joia pro Moro. Ó o mnemônico. Serve para você legar joia pro Moro. Como assim? Você pode fazer no codicilo legados de joias, de móveis, esse mó é de móveis e de roupas. Você pode fazer legados de joias, de móveis e de roupas. Perfeito? Show? E você pode também nomear ou substituir testamenteiro. Você pode nomear ou substituir testamenteiro. Perfeito? Você pode nomear ou substituir testamenteiro. Legal. Esse é o objeto de codicilo. Disposições especiais, fazer legado e nomear ou substituir testamenteiro. Ok? Então tá. Quem pode fazer? Na verdade a pergunta não é quem pode testar, é quem pode fazer. Quem pode fazer um codicilo? Quem pode fazer? O mesmo que pode testar. Você não pode testar a partir de 16 anos? Então, a partir de 16 anos, você também pode fazer codicilo. O mesmo que pode testar é aquele que pode fazer codicilo. Show? Então tá, respondido, revisado. Galera, o codicilo pode ser fechado ou ele pode ser aberto. Você pode fazer um codicilo que você dê acesso às pessoas, ou pode fazer um codicilo fechado. Se você tiver feito o codicilo fechado, aí o que vai acontecer? Ele só poderá ser aberto da mesma forma que o testamento cerrado. Ele vai ser uma espécie de codicilo cerrado, ok? Um codicilo místico, ok? Podemos inclusive doutrinar aqui, né? Tem o codicilo místico e o codicilo aberto. Querido, então, veja, o codicilo pode ser fechado ou aberto. Se ele for fechado, lembre-se, ele tem que ser aberto da mesma forma que o testamento cerrado. Ou seja, precisa de juiz. Galera, testamento versus codicilo. Olha só, testamento versus codicilo. É possível que eu tenha testamento e codicilo convivendo em harmonia? Sim ou não? É possível. Gente, um codicilo pode afastar disposições do testamento ou um testamento pode afastar disposições de um codicilo. Mas se os dois estiverem em acordo, em harmonia, um não anula o outro. Perfeito? É possível então a convivência de um testamento com um codicilo. Tudo bem. Senhores, é preciso de testemunha? Eu preciso de testemunha no codicilo, sim ou não? Não. Eu não preciso de testemunha no codicilo, diferentemente do que acontece no testamento. Já que no testamento nós vimos que até uma hipótese onde não teremos testemunha, ok? Que é aquele testamento particular, também chamado testamento de emergência. Testamento particular de emergência, ok?
Ok, galera, então essa foi a revisão da parte 13. Corta pra mim aqui, ó, para a revisão da parte 14 de 60. Revisão da parte 14. Deixa eu dar, ó, vou deixar você olhar um pouquinho pro quadro aí. Vou acompanhar aqui a sua visão. Já estamos aí com 15 minutos de gravação. Revisão da parte 15 de 60, ou da parte 14. Querido, olha só. Inclusive aqui foi onde eu falei da Maria do Bairro, falei do Fernando Della Vega atirando no Nandinho. Dá uma conferida nesse vídeo lá, na parte 14 de 60, tá bem legal. Querido, rompimento do testamento. Foi sobre isso que eu falei na parte 14. Primeiro, o que é o rompimento do testamento? Fala pra mim, pelotão, fala pra mim. O que é o rompimento do testamento? Gente, rompimento do testamento é a perda da eficácia do testamento por conta, perda da eficácia. Não é perda da existência, não é perda da validade, é perda da eficácia. É a perda da eficácia do testamento por conta de uma das hipóteses descritas no Código Civil, ou no 1973 ou no 1974, ok? Testamento rompido é aquele testamento que se desfez, que perdeu a eficácia, ele era existente, ele era válido, mas ele não será aplicado. Por conta, você vai ver, por conta do aparecimento de certas pessoas que estão lá no 1973 ou no 1974 do Código Civil. Isso é rompimento do testamento, ok? É perda de eficácia. Gente, revogação versus rompimento. Na verdade, mais tecnicamente aqui é revogação tácita versus rompimento. Foi assim que eu falei lá na parte 14. Revogação tácita versus rompimento. A verdade aqui é o seguinte... existe discussão, tá? O Flávio Tartucci, ele vai dizer que rompimento do testamento, Flávio Tartucci vai dizer que rompimento do testamento é a mesma coisa que revogação tácita. Flávio Tartucci vai dizer que rompimento do testamento é a mesma coisa que revogação tácita, ok? Show? Legal. Mas Cristiano Chaves vai dizer que não. Que na verdade, rompimento é uma coisa e revogação é outra coisa. Porque na revogação tem manifestação de vontade. Enquanto que no rompimento do testamento não há manifestação de vontade. Então Cristiano Chaves faz diferença entre revogação tácita, entre revogação e rompimento. Cristiano Chaves entende que há diferença. Até porque o Código Civil falou da revogação do testamento no capítulo 12 do título 3 do livro 5 e falou do rompimento no capítulo 13 do mesmo título, título 3 do livro 5. Então, Cristiano Chaves me parece estar com a razão, ok? Mas você vai ver tranquilamente na doutrina quem diga que revogação tácita é a mesma coisa que rompimento, ou que o rompimento é uma revogação tácita do testamento, ok? Show? Então vem comigo. Querido, me diga aqui, ó, o rompimento do testamento está no plano da existência, da validade ou da eficácia, escada pontiana. Lá no vídeo eu expliquei como funciona a escada pontiana, aqui eu vou só revisar. Gente, o rompimento está no plano da eficácia. Está no plano da eficácia. Para quem não entende isso, corre lá no vídeo da parte 14 que eu vou explicar direitinho. Gente, rompimento do testamento está no plano da eficácia e não da existência ou da validade. Perfeito? Se ligou no movimento? Tranquilão? Então é isso aí, queridão. Continua comigo aqui. Olha só, querido, quais são as hipóteses de rompimento do testamento? Você sabe quais são as hipóteses de rompimento do testamento? Querido, vem comigo. Eu posso ter rompimento do testamento pela sobrevinda de um descendente sucessível que o cara não tinha ou que ele desconhecia. Então, a situação é a seguinte: o Neymar fez um testamento onde ele destina 50%, ou então, se ele não tivesse herdeiro necessário, ele dispôs de tudo no testamento para certa pessoa. Só que depois dele fazer o testamento, aparece um filho que ele não tinha conhecimento. Perfeito? Ou então, depois que ele fez o testamento,
ou então depois que ele fez o testamento, nasce um filho. Então, eu posso ter um descendente sucessivo que ele não tinha, ok? Ou que ele desconhecia. Que não tinha, é porque naturalmente vai nascer depois. Nasceu depois. Que ele desconhecia, porque já existia, mas ele não conhecia. Se aparecer meu filho, o testamento é considerado rompido. Ele perde eficácia, não vale para nada a princípio. Ok? Show? Ou então pode ser também rompido o testamento pela ignorância de outros herdeiros necessários. Pela ignorância de outros herdeiros necessários. Nesse caso, o cônjuge ou um ascendente. Por quê? O 1974, ele completa o 1973 do Código Civil. Pode ler lá que você vai entender o que eu estou falando. O testamento é considerado rompido se aparece, ou pela sobrevinda de um descendente sucessível que o testador não tinha ou não conhecia, ou pela ignorância, pelo fato dele desconhecer outros herdeiros necessários. Por outros, você tem que entender cônjuge e ascendente, já que os herdeiros necessários são cônjuge, ascendente e descendente. Como ele já falou do descendente sucessivo no 1973, lógico que ele está falando, quando ele fala de outros, ele está falando do cônjuge e está falando do ascendente. Perfeito? Show de bola. Querido, reconhecimento de filho e testamento rompido. Me diga, reconhecimento de filho e testamento rompido. Mesmo que o testamento seja rompido, o reconhecimento de filho não deixará de existir, ok? Mesmo que o testamento seja rompido, se o cara tiver feito o reconhecimento do filho no testamento, ele continua plenamente válido e eficaz. Plenamente válido e eficaz, ok? É o próprio Código Civil que diz que se foi feito, meu amigo, reconhecimento de filho, ainda que em testamento, ele é irrevogável, mesmo que o testamento seja rompido, ok? Pergunta de prova oral, hein? Cuidado. Querido, e casos de não rompimento? Caso de não rompimento, está lá no 1975 do Código Civil. O 1975 diz o óbvio. Ele está dizendo que se o testador já sabia da existência, se o testador já sabia da existência de herdeiros necessários e não quis contemplar eles lá no momento do testamento, blá blá blá, querido, não será rompido o testamento. Ele disse o óbvio, né? Lógico, se ele já conhecia o herdeiro, porque o 1974 está dizendo, assim como 1973, que ele ignorava a existência de um descendente sucessivo, de um cônjuge ou de um ascendente. Perfeito? Se ele já tinha conhecimento, sem problema, o testamento não será rompido. Perfeito? Então tá, revisada a parte 14 de 60. Para a gente finalizar esse super vídeo, deixa eu ver com quantos minutos nós já estamos. Já estamos aí com 22 minutos. Perfeito. Vamos agora para a revisão da parte 15 de 60. Olha só. Revisão da parte 15 de 60. Estava fechando a porta aqui do estúdio. Querido, revisão da parte 15 de 60. Eu disse o seguinte, e esse vídeo foi gravado antes de ontem. Querido, características do testamento. Características do testamento. É muita coisa de testamento, fala a verdade. Deixa aqui embaixo o seu comentário para você me dizer o que você achou. Queridão, olha só. Características do testamento. Funciona assim, Veja. Você vai pensar assim, personal mnemônico. Olha o mnemônico. Personal nego, revoga. Se for uma galera racista, amiga minha, sei como eles falam comigo, mas eles fizeram esse mnemônico aí. Personal negro, revoga. Ignora, né? Gente, personal negro, revoga. Quais são as características do testamento? Ele é personalíssimo, solene, não receptício, unilateral, ele é negócio jurídico e ele é revogável. Perfeito? Então guarda isso aí, querido, as características do testamento. Ele é personalíssimo, quero afirmar que não se admite que o testamento seja feito por representação, não se admite assistência, embora admita naturalmente o aconselhamento pelo advogado e pelo tabelião. O testamento ele é solene, significando afirmar que ele exige várias formalidades. Aliás, junto com o casamento, o testamento é o ato mais solene de todos. Ele é não receptício, significando afirmar, pessoal, que não há necessidade de que os destinatários da vontade manifestada no testamento tomem conhecimento da sua ocorrência, para que o testamento seja considerado realizado, válido e apto.
ok? Lógico, você fez o testamento, o fulano não precisa ir lá dizer, ó, eu concordo com esse testamento aqui para que eu possa ser contemplado. Não, ele é não receptício. Por isso que isso é uma decorrência dele ser, ó, um ato unilateral. Gente, ele é unilateral, significando afirmar que só existe uma manifestação de vontade dentro do testamento. Diferentemente, pessoal, do que acontece nos contratos, onde nós precisamos da bilateralidade de regra, né? Duas ou mais pessoas manifestando vontade. E por ele ser unilateral, se proíbe o testamento conjuntivo, seja ele recíproco, simultâneo ou correspectivo. Dá uma olhada nesse vídeo que eu expliquei muito bem o que é um testamento recíproco, simultâneo ou correspectivo, ok? Ó, o testamento, pessoal, também é um negócio jurídico. O testamento ele é mais do que a prática de um ato, como nos negócios jurídicos em sentido estrito, ok? Pois ele tem um elemento volitivo, minha gente, que alcança a produção de efeitos e os modula, situação típica dos negócios jurídicos. Perfeito. Galerinha, ele é revogável. Uma das principais características do testamento é a revogabilidade. Está lá no 1858 do Código Civil. Agora, cuidado. Se você reconhecer o filho, dentro do testamento, aí tem um detalhe. Isso é irrevogável. Você pode revogar o testamento, mas o reconhecimento fica valendo. Então o testamento é personalíssimo, solene, não receptício, unilateral, negócio jurídico e ele é revogável. Perfeito, galera! E essa foi a revisão de 4 partes da saga do cartório. Se você gostou, comenta aqui embaixo, querido, porque aqui nós passamos simplesmente por mais de 30, acho que umas 40 questões de prova sobre testamento. Esse, querido, é o poder da revisão. E eu aguardo você amanhã na parte 18 de 60 da saga do cartório. É isso mesmo? Isso, parte 17 amanhã, parte 18 de 60. Queridão, se você quiser me achar nas redes sociais, é sempre Professor Paulo Machado. Eu tenho uma página no Facebook, eu tenho um canal no YouTube, eu acho que você deve estar assistindo pelo canal, e eu tenho também uma página lá no Instagram, tudo Professor Paulo Machado. Não esquece de curtir, não esquece de você ativar as notificações aqui no YouTube para você receber vídeos todos os dias, perfeito? Então é isso aí, beijo no coração, tamo junto e até amanhã, dia que eu volto, já disse, com a parte 18 da saga do cartório. Vamos!